Convido, irmãos, para ficarmos em pé, acompanharmos a leitura do primeiro livro das Crônicas, capítulo 15. Vou ler do verso 16 ao 28. Depois vamos cantar este hino, Belas Palavras de Vida. Vamos ficar em pé para essa leitura. Davi aqui já é rei. Ele foi proclamado rei pelos seus soldados. Davi entende que há algo mais para consolidar este reino. A consolidação do reino se dará quando a Arca da Aliança chegar a Jerusalém. Na primeira tentativa ele não tem sucesso, porque a morte de Uzá afeta a alegria deste momento. Agora Davi volta a carregar a Arca da Aliança do Senhor para Jerusalém. Eu quero chamar a sua atenção para este momento, para a disposição que deve haver no coração destes homens, que é a disposição de se alegrarem na presença do Senhor. Disse Davi aos chefes dos levitas que constituíssem a seus irmãos, os cantores, para que com instrumentos músicos, com alaúdes, harpas e símbolos se fizessem ouvir e levantassem a voz com alegria. Designaram, pois, os levitas Emã, filho de Joel, e dos irmãos dele, Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, irmãos deles, Etã, filho de Cusaías. E com eles os seus irmãos da segunda ordem, Zacarias, Benê, Jaaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maaseia, Matitias, Elifeleu e Miquineias, e os porteiros Obed-edom e Jeiel. Assim os cantores Emã, Asaf e Etã se faziam ouvir com símbolos de bronze. Zacarias, Aziel, Seminarote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maaseia e Benaia, com alaúdes em voz de soprano. Matitias, Elifeleu, Miquineias, Obed-edom, Jeiel e Azazias, com harpas em tom de oitava para conduzir o canto. Kenanias, chefe dos levitas músicos, tinha o encargo de dirigir o canto, porque era perito nisso. Berequias e Eucana eram porteiros da arca. Sebaías, Josafá, Natanael, Amazai, Zacarias, Benaia e Eliezer, os sacerdotes, tocavam as trombetas perante a arca de Deus. Obed-edom e Jeías eram porteiros da arca. Foram Davi e os anciãos de Israel e os capitães de milhares, para fazerem subir com alegria a arca da aliança do Senhor da casa de Obed-edom. Tendo Deus ajudado os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, ofereceram em sacrifício 7 novilhos e 7 carneiros. Davi ia vestido de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca, e os cantores, e Kenanias, chefe dos que levavam a arca, e dos cantores. Davi vestia também uma estola sacerdotal de linho. Assim todo Israel fez subir com júbilo a arca da aliança do Senhor, ao som de clarins, de trombetas, de símbolos, fazendo soar alaúdes e harpas. Uma grande festa. Uma grande festa ao Senhor. O povo regozijando diante do Senhor. Que Deus, em sua misericórdia, nos ajude a ter esse entendimento, servir ao Senhor com alegria. Vamos cantar o hino Belas Palavras de Vida, do nosso Inário 351. essas palavras de vida.
que alegres são estas palavras de vida. Amém. Podem assentar. Oh, meus irmãos, nós precisamos muito, de certa maneira, usando a palavra, até uma palavra que tem uma conotação ruim, quero usar aquela no melhor sentido que ela possa ter. Nós precisamos muito ser contaminados com esse regozijo que a palavra do Senhor prescreve para a nossa vida. O apóstolo Paulo, no texto que nós lemos aqui, que o João dirigiu a leitura em conjunto, ele diz assim: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Uma disposição de alma para sentir shalom, para se regozijar no Senhor. Irmãos, nós estamos falando de um Deus que não criou o seu reino para nós vivermos nesse reino lamuriantes, reclamando de tudo, murmurando. Deus não nos fez como um povo para viver a experiência do fracasso. Ao contrário, Jesus Cristo diz: no mundo passais aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci. Nós vivemos numa época em que ser um cristão não parece ser algo tão aprazível. É até comum a gente ouvir os nossos discursos assim: ser cristão é difícil, ser cristão tem que carregar a cruz, e a gente já logo pensa que a proposta de Deus para nós é de um reino de carregar a cruz, né? Ó vida, como dizia aquela hiena, ó vida, azar quem está dizendo é vocês, né? Quando o Senhor criou o reino, o Senhor desejou que Israel tivesse aprazimento em Deus. Essa é a proposta da Bíblia. Que eu e você sintamos prazer no Senhor, prazer em servir ao Senhor, servir ao Senhor com alegria. Há textos capitais da Escritura, textos de grande importância para a Escritura, que dizem que nós somos bem-aventurados. Como nós vivemos numa época hedonista, essa palavra significa pessoas que vivem para o prazer, essa ideia, né, desse princípio de vida, pessoas que vivem para buscar o prazer. Nós, as crentes, às vezes nos sentimos em conflito. Será que devemos sentir prazer nessa vida? Porque o prazer que o mundo advoga, além de ser passageiro, muitas vezes é pecaminoso. Muitas vezes se carece de muletas para este prazer. Estão aí o álcool, a droga, a violência. E nós nos sentimos em um conflito. Será que nós, como crentes, também podemos sentir alegria e aprazimento nesta vida? Não só podemos, como é o que devemos esperar, irmãos. Uma vida plena é uma vida que reflete luz, alegria, shalom, paz, contentamento. Só que nós precisamos aprender como fazer isso no Senhor. No sábado, eu e a minha esposa estávamos vindo do Ipiranga, passamos lá perto da casa do Paulo, na Moca. Bela Moca, né? E a Moca tem muitos barzinhos. E era por volta ali das 4 horas, 5 horas da tarde, e os jovens lotavam os barzinhos da Moca. Até olhei para ver se o Paulo estava por lá, né? Mas dessa vez ele não está. Irmãos, veja como é uma necessidade estrutural do ser humano buscar a alegria. O hedonismo, ele não achou lugar na estrutura deste mundo, invadindo, não. Usou uma necessidade do nosso coração, usa uma necessidade do coração dos homens.
Até nós crentes também. E aí está um problema, que às vezes nós perdemos a ideia do que é alegrar-se no Senhor. Daí é importante ressaltar que boa parte do movimento gospel hoje é de puro entretenimento. É uma tentativa de alegrar-se no Senhor usando um recurso que vem do mundo. Então já vi cartazes da balada gospel, que eu ainda não sei exatamente o que é. Um colega meu essa semana me mostrou um cartaz, balada gospel, adquira o seu êxtase. Eu estou achando que deve ser um êxtase espiritual, não posso pensar em outra coisa. Veja como nós estamos usando recursos da linguagem, do desejo, e às vezes nós queremos inclusive transformar os nossos encontros em encontros mais sensuais, para atingir o aprazimento. Nós temos que tomar muito cuidado. Aqui nós estamos vendo os músicos, e senhores músicos, irmãos, cantores. Isso é um ponto de equilíbrio muito importante para o louvor de Deus. Nós queremos ver nesse texto as premissas de um aprazimento, de uma alegria em Deus, baseados na Escritura. Como que eu e você podemos encontrar este shalom, esta paz interior? Como posso eu ser despertado para uma vida que me enche de alegria e prazer no Senhor, sem pecar, sem precisar mundanizar minha vida para isto, sem precisar recorrer aos expedientes do mundo, para encontrar alegria no Senhor. Olhe para o texto, já tentei destacar aqui na leitura os momentos em que esse texto nos aponta para a necessidade da alegria. No verso de número 16, ele diz o seguinte, que Davi coloca os chefes, são 3 chefes, vocês já perceberam, Emã, Asaf e Etã, e eles devem conduzir as pessoas para que levantassem a voz com alegria. E lá no verso de número 25, mais uma vez, sobe todo Israel, a liderança de Israel, e diz o texto que devia ser com alegria. Só para você ter uma ideia, como a alegria é algo que marca o reino e que destaca o reino, a alegria é algo que a nossa vida cristã deve demonstrar. Abra comigo lá no capítulo de número 29 deste livro de Crônicas, 29. No verso de número 22. O que é, meu irmão? Para eu ler devagar, desculpa. Vou tentar ler devagar. Tá bom, meu irmão. Verso 22 do capítulo 29. Comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com grande regozijo. Eles fizeram tudo o que tinha de fazer. Eles entregaram suas ofertas para o templo. Fizeram todo o louvor do Senhor. Comeram e beberam perante o Senhor. Quem vive perante o Senhor e conhece o Senhor, tem de aprender a viver com alegria. Aprender a viver com aprazimento em toda e qualquer situação. Isso dá equilíbrio. Isso fortalece. Isso dispõe o coração ao Senhor. Quando os pais estão saindo para casa, chamam os filhos, vamos para a igreja. E eu sei que nós temos uma dificuldade em mostrar para os nossos filhos como é bom estar na casa do Senhor. Porque nós trabalhamos muito com a ideia de obrigação e esquecemos de ensinar a ideia de aprazimento. Mas Deus nos ensina alegria. Deus nunca nos chamou para servi-lo, para carregarmos um fardo pesado, ao contrário. O Senhor nos diz para lançarmos sobre Ele os nossos fardos. Como que eu faço isso? Primeira coisa importante, olhe para esse texto que nós estamos abordando, é a segunda tentativa de Davi. A primeira coisa é que você deve ser radical se quer ter a alegria e o aprazimento no Senhor.
Você tem que ser radical em fazer as coisas segundo o modelo do Senhor. Davi tentou carregar a arca segundo o seu modelo. Mandou fazer um carro de boi. Possivelmente fez o melhor e o maior carro de boi daquela época. Possivelmente Davi tenha preparado uma grande festa. Isso você vai encontrar no capítulo de número 13, a partir do verso de número 5. Mas o texto diz que toda esta boa vontade, que todo esse desejo de fazer o que é certo, foi feito fora do conselho do Senhor. E o resultado disto foi a morte de um homem, Uzá, e o desgosto no coração de Davi, verso de número 11. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar de Pérez Uzá. Morreu Uzá até o dia de hoje. Pelo que Davi não trouxe a arca, temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a minha arca de Deus? Veja, meus irmãos, havia boa vontade. A coisa que ele queria fazer era a coisa certa, levar a arca para Jerusalém. Mas você tem que ser radical em buscar o aprazimento nos modelos de Deus. Todas as vezes que você buscar aprazimento, conforto, alegria, descanso para a sua alma, longe da estrutura de Deus, longe do modelo de Deus, você poderá incorrer na tristeza e no vazio, na alegria que passa, que não perdura, que não suporta os embates da vida. A alegria que suporta os embates da vida é uma alegria obediente, dispostas a dar o passo na direção certa. No Salmo 1, nós temos isto. É isso que o salmista está dizendo. Bem-aventurado, isto é, feliz o homem, que ele não busca o conselho dos ímpios para a sua felicidade. Que ele não busca o conselho dos pecadores, no caminho dos pecadores. Que ele não busca a sua alegria, o seu contentamento, o seu aprazimento com os escarnecedores. O seu prazer está em ouvir o Senhor. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Essa é uma regra de Deus. O nosso aprazimento está em ouvir o Senhor. O nosso aprazimento não pode ser buscado, se queremos aprazimento verdadeiro, longe do Senhor. Há muitas estruturas legítimas neste mundo, irmãos. Eu estou falando dos barzinhos lá. É lógico que nos barzinhos há muita coisa ruim. O excesso do álcool e outros elementos. Mas reunir-se com os amigos, para conversar, para bater um papo no final de um sábado de tarde, não é em si pecado. Mas você tem que encaixar os seus modelos de paz, de aprazimento, no modelo de Deus. O reino é nosso. O Senhor nos deu tantas coisas para o nosso conforto. O Senhor nos deu sabores. Você vê que a comida ela tem todo um valor nutritivo. Ela dá energia. Mas além disso, ela tem sabor. Já pensou se você chegasse em casa na hora do almoço de domingo, tivesse lá aquela bela macarronada da mama, lá na Moca mesmo, né? Aquela macarronada da mama, que no seu caso é da Vila Diva. O bacalhau, e você comer, se não tivesse gosto, não, vou comer esse macarrão que eu preciso de energia para hoje. O Senhor nos deu sabores, o Senhor deixou cores. As árvores, os ipês, são lindos. Quem foi na caminhada, tirou foto lá em frente ao ipê, já vi várias fotos em frente ao ipê lá na caminhada. Amarelos, brancos, roxos. Que outras cores tem mais? Pelo menos, rosa. Os japoneses são felizes por cultivarem árvores coloridas. O Senhor deixou cores. O ipê não precisava ter cor, só precisava fazer a fotossíntese. Já pensou se fosse tudo assim? Se o canto dos pássaros fosse todo igual? Mas o Senhor nos deu isto para nosso aprazimento. O Senhor nos dá filhos, o Senhor nos dá família,
O Senhor nos dá amigos. O Senhor cria relacionamentos saudáveis entre nós, para nosso aprazimento. Mas nós temos de seguir o modelo do Senhor. Veja como o mundo distorce. Por exemplo, a união conjugal. Deus deu modelos para essas coisas funcionarem. E as pessoas tentam aprazimento na prostituição, no adultério. Siga o modelo de Deus. Davi, então, empreende no capítulo de número 5, no capítulo de número 15, uma mudança. Olha só que conclusão que Davi chega. No verso de número 2, ele diz: ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e o servirem para sempre. Às vezes nós erramos no nosso aprazimento, mas Deus nos dá a oportunidade de nos voltarmos para Ele. Davi agora ele fala assim: não, eu já sei. Davi estava desgostoso com aquela tarefa. Mas Davi identificou que o problema não estava em Deus, mas no modo como ele tentara atingir aquele objetivo. Legítimo, bonito, mas num caminho errado. Deus nos chama a obediência se queremos ter aprazimento. Segunda coisa importante sobre aprazimento tem a ver com a arca do Senhor. Porque este reino precisava tanto desta arca, era uma autoafirmação de Davi. No capítulo de número 12, nós temos visto aqui os exércitos de Davi, vimos aqui algumas passagens sobre os guiborins, sobre os grandes guerreiros. Estes homens, no verso de número 40, eles colocaram Davi como seu rei. No capítulo de número 12, nós temos estes homens levando Davi ao trono e regozijando-se nisto. Os homens de guerra estavam com Davi, mas o reino não seria feliz se fosse apenas uma vitória política. Se fosse apenas uma vitória social, se tivéssemos alcançado o bem-estar. Hoje no Brasil, muitas pessoas na sociedade pensam que se todos tiverem renda, todos serão felizes. Eu acredito que temos de distribuir a renda, mas felicidade, aprazimento em Deus é coisa muito melhor. Possivelmente, se nós formos autossuficientes em petróleo, se descobrirmos uma nova jazida em algum lugar no pré-sal. E há muitas famílias apostando toda a sua felicidade nas realizações financeiras. Há muitos apostando toda a sua realização pessoal, o seu aprazimento, nas realizações intelectuais dos filhos. Não é, veja, é a mesma coisa. Não é ilegítimo, mas não é o caminho do Senhor. Davi então decide levar a arca do Senhor. Os capitães, aqueles homens valentes, eles chegam à conclusão de que não adianta apenas uma vitória bélica na guerra. Não é só uma questão política. O povo de Deus precisa de Deus. A arca da aliança era onde Deus se manifestava. Ela simbolizava a presença de Deus. Quando ela ficou na casa de Obed-Edom, assim que Davi não consegue levá-la, no capítulo de número 13, verso 14 diz: assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo o que ele tinha. A presença de Deus é fundamental para a alegria e aprazimento no Senhor. A nossa vida tem que girar em torno do nosso Deus. Os nossos anseios, as disposições mais interiores da nossa alma, tem de ser de buscar o Senhor sobre todas as coisas. Lá no boletim eu destaquei: Deus quer que substituamos todos os outros interesses do nosso coração caído por um só: amor e confiança nele. Deus tem a expectativa, porque nos criou e nos salvou para isso, que a nossa alma só encontre descanso, shalom, nele.
Meu irmão, quando construímos castelos de alegria, não centrados em Deus, eles ruirão, mais cedo ou mais tarde. É a casa construída sobre areia, gente. Essa não foi a casa que Paulo construiu para poder dizer: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Não é a distribuição de renda que fará a igreja melhor. Muita gente pensa em imitar a igreja de Atos 2. Está vendo, pastor? Lá ninguém tinha necessidade, então todos eram felizes porque ninguém tinha necessidade. Porque eles distribuíam os bens à medida que eles tinham necessidade. Mas o que fazia diferença entre aqueles homens é que eles obedeciam a Deus e os seus interesses giravam em torno de Deus. Comece a planejar sua vida, sua alegria em Deus. Alegrai-vos sempre no Senhor. Comece a colocar Deus no centro da sua vida. É como se eu dissesse para você: faça como Davi, carregue a arca para a sua casa. Deixe Deus dirigir você. A mesma coisa em todos os sentidos. Para quem eu trabalho? Por que eu trabalho? E como eu trabalho? São coisas que têm a ver com Deus. Para quem eu estudo? Como eu estudo? Por que eu estudo? Tem a ver com Deus. A minha família tem a ver com Deus. A minha vida tem a ver com Deus. A minha existência, ela só tem sentido, significado em Deus. Lá no profundo, no interior do nosso coração, Deus tem de ser supremo. Maior que qualquer valor, maior que qualquer tesouro. Essa é a ideia de entesourar Deus acima de todas as coisas. Há muitas frustrações nessa vida, mas quando Deus é Senhor desta vida nossa, nenhuma delas rouba o nosso shalom, o nosso aprazimento. As preocupações do dia a dia são comuns a todos os homens, mas aprazimento em Deus é algo que só os filhos de Deus conseguem desfrutar, e você pode. Eu quero chamar a atenção para um terceiro aspecto desta alegria. Então, relembrando aqui, o primeiro aspecto desta alegria tem a ver com seguir o modelo de Deus, obediência ao Senhor, prazer na lei do Senhor. O segundo está em ter Deus como maior valor. O terceiro elemento é a cooperatividade para a alegria uns dos outros. Nós temos de dizer não ao individualismo egocêntrico, da alegria que busca o prazer para si mesmo, do crente que vem e recolhe uma bênção, é assim que se pensa, vou recolher a minha bênção lá no culto hoje, e sai por aquela porta para ir viver a bênção sozinho. Veja que o texto nos mostra que estruturou-se atrás do trabalho destes levitas, um trabalho de conscientização do povo. Eles estavam como instrumentos, e Davi diz assim para eles: levantem a voz com alegria. E aí fala: você que toca harpa, toque a sua harpa com alegria. Você que toca, guitarra não tinha lá, né, gente? Você que toca alaúde, toque alaúde com alegria. Eu não sei nem o que é alaúde, mas deve ser um instrumento muito bonito, porque ele tocava com alegria. Estou brincando, mas eu não sei mesmo. Aqueles instrumentos sonoros que retumbavam, que faziam sons imitando sinos para nós. Todas estas coisas deviam ser usadas, as suas capacitações pessoais, para levar o povo de Deus a viver a experiência de Deus com alegria. Eu gosto dessa passagem que tem a ver com Quenanias. Versículo de número, capítulo 15, verso 22. Quenanias, chefe dos levitas músicos, tinha o encargo de dirigir o canto. Por quê? Porque ele era perito nisso.
Meu irmão, você sabe fazer isso como ninguém, Kenanias. Vá adiante do povo, Kenanias, e faça isso com regozijo. Isso aqui nós estamos trabalhando com interatividade, com gente alegrando gente, com gente trabalhando para o outro. Não individualismo, não a ideia do egocentrismo, de que eu faço, exerço isso para mim. Não era um músico que vai lá, mostra como você é bom para a gente admirar. Não, vá lá, faça o seu trabalho para que o povo do Senhor se alegre, se regozije. Que através da sua vida, meu irmão, a alegria possa ser compartilhada. Que as pessoas possam alegrar-se no Senhor, porque você está ali. Tente chegar num ambiente, tente chegar num lugar onde estão pessoas reunidas, e você ser o portador da arca da aliança, que traz Deus para o ambiente, que traz o shalom para o ambiente, que traz paz. Cuidado com as suas palavras, cuidado com a ideia de ordem sem alegria, cuidado com a ideia de colocar peso sobre os ombros dos outros. Nós vimos isso lá no Novo Testamento. Você tem que trabalhar pela alegria do próximo. Aquele que trabalha pela alegria do próximo se regozijará no sorriso do outro. A nossa maior alegria está na felicidade do próximo. Eu não sei se você consegue entender isto. Só uma mente cristã. Isso só acontece no reino de Jesus Cristo. Só Jesus é capaz de nos fazer pensar no outro antes que em nós mesmos. Porque a alegria aqui no reino de Cristo é trabalho para o outro. Estes músicos estão, irmãos, sendo usados por Deus, sendo carregados nas mãos de Deus, para, e volta àquela palavra, contaminar o povo do Senhor com alegria, regozijo, na presença do Senhor. Quando nós fazemos isso em obediência, seguindo o modelo do Senhor, quando nós fazemos isso pelo nosso irmão, Deus opera. Deus opera. Experimente sorrir mais, mas não um sorriso fingido. Não um sorriso, sorri aí, fulano. Aquele sorriso da foto. Foto de casamento depois da 351ª foto. Sorriso da noiva. Aquele sorrisinho assim. Mostre um coração feliz em Deus. Disponha a sua alma para Deus. Está difícil para você? Você está pensando que isso não é possível? Então, vamos repensar. Davi também esteve desgostoso. Davi também esteve com dificuldades. Como eu trarei para mim a arca do Senhor? Obediência, meu irmão. Obediência. Segunda coisa. O que está te tornando insatisfeito não será o fato de você ter concentrado demais em você mesmo, nas suas autorrealizações, nas propostas de vida que você escolheu só para você, esquecendo-se de Deus, e por não tê-las alcançado, por suas expectativas egocêntricas não terem sido satisfeitas. Repense, coloque Deus, coloque a perspectiva de agradá-lo. Repense, talvez este não seja realmente o projeto de Deus. Mude. Estabeleça Deus na sua vida como um princípio fundamental da sua busca. A arca, ela não deverá servir a você por um motivo interesseiro, não é para tornar o seu nome célebre. Deixe Deus fazer isso. Deus fez isso com Davi. No verso de número 17 do capítulo 14,
Diz que o nome de Davi se espalhou, porque Deus fizera isto, tornou o seu nome temível a todas aquelas gentes. Deixe o Senhor construir a sua alegria. Ore mais. Deposite mais esperança nele. E o terceiro ponto. Tire o ponto de concentração de você mesmo. Sirva a alegria do outro. Servir ao Senhor com alegria. É viver para o próximo. Porque se queremos amar a Deus sobre todas as coisas, a nossa disposição para o outro tem que ser redobrada. E para finalizar, eu quero olhar para a pessoa de Davi. Para como este homem expressou sua alegria. No texto, verso 25 a 28, você que talvez esteja pensando assim, mas como fazer isso? Olhe para Davi, ele esteve desgostoso e triste. Mas Davi põe manto de linho, Davi veste uma túnica, Davi festeja, Davi não está só cerebralmente, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, e fica lá anotando com a prancheta se está dando tudo certo, né? Ou com aqueles radinhos, agora é hora de ir para frente, agora é hora de ir para trás. Davi está envolvido com a obra da alegria, porque embora haja uma disposição de servir ao outro, você tem que estar preparado para ser surpreendido pela alegria que vem do Senhor. Você tem que vestir-se para o Senhor, para Ele encher sua vida. Eu não posso dizer o nome, mas tem uma irmã querida que tinha desta vida, assim, oportunidades maravilhosas, financeiramente falando. Ela achava que era uma pessoa feliz, até o dia em que perdeu tudo. Aí ela parou para perceber como era escrava de uma felicidade mundana. Ela desgastou sua saúde atrás do que é passageiro, correndo atrás do vento. Quando perdeu tudo, viveu experiências dramáticas e algumas delas até humilhantes para quem esteve lá no alto. Ela teve a oportunidade de experimentar a felicidade que é ter Deus. E ela hoje diz assim: eu hoje sou uma pessoa feliz. Eu não preciso de dinheiro para ser feliz. Eu não preciso ser uma socialite para ser feliz. Eu não preciso de bolsas chiques, nem sapatos chiques. Talvez você esteja pensando, eu preciso de mais um sapato chique para ser feliz. Eu não preciso nem que o meu time ganhe para ser feliz. Eu não preciso que o time do outro perca para ser feliz. Ouviram? Esta irmã descobriu a grande felicidade que é ter Deus porta dentro do seu quarto. Que pode ser um casebre. Não é, mas podia ser. Talvez comparado com tudo lá atrás, né? Porta dentro do seu quarto, eu posso falar com o meu Deus, o meu Pai, viver para um reino que está além dessas estruturas de felicidades mundanas. Eu posso dizer, essa irmã pode dizer, Shalom Adonai, aprazimento em Deus. Esta é a construção de um reino onde Deus é o centro, onde o próximo é valorizado, onde eu me preparo para a obediência e me preparo para ser surpreendido pela alegria do Senhor. Meus amados irmãos, esse não é o único texto sobre alegria.
A alegria está espalhada em toda a Escritura. Então eu quero recomendar a você a ler a palavra de Deus, a meditar nela dia e noite, para que a sua alma seja nutrida com outra premissa do que é verdadeiramente se alegrar. E para completar, ore pelas pessoas ao redor, os que não conhecem a Cristo. Nosso coração deve olhar para eles e com grande misericórdia devemos clamar ao Senhor, que ajude os jovens deste país, que ajudem as famílias deste país a buscarem outras alternativas de felicidade, que não seja nem na violência, nem nas drogas, nem no álcool, nem no sexo livre. Nós estamos vivendo momentos bem parecidos com aquele aprazimento de Sodoma e Gomorra. Ainda bem que ainda não chegamos lá. Mas se a igreja não apresentar um modelo diferente, um dia chegaremos. O nosso povo, o povo brasileiro, esse povo tão espontâneo, esse povo que tem tanto anseio pela felicidade, precisa de bons modelos, e esses modelos só podem ser encontrados aqui, na Igreja de Cristo. Isso é servir ao Senhor com alegria. Eu vou dizer mais. Servir ao Senhor com alegria não é só cantar sorrindo, tá? É sentindo um grande prazer em viver para Ele, em pertencer a Ele, ser ajudado por Ele, ser alcançado por Ele. E a alegria é quase que um instrumento do nosso serviço, ajudando outras pessoas. Eu quero convidar os irmãos do grupo de louvor a virem aqui à frente, para cantarmos esta música, Salmo 100. Vai fazer barulho, espera aí. Antes de cantarmos esta música, eu quero que você pense sinceramente sobre a sua vida. De que maneira a alegria está se manifestando na sua vida? Como é que você está construindo isso? O Senhor, Ele tem uma proposta para o seu povo. É uma proposta shalômica. Ele quer ser o prazer e a alegria do seu povo. Ele quer fazer você repousar nele. Todas as noites, todos os dias. Ser bem-aventurado nesta vida é alcançar este patamar de uma vida onde Deus é o centro, onde Deus é tudo, onde o Senhor é a verdadeira alegria. Leve essa mensagem para os seus. Fale com seus filhos seriamente, se eles estão buscando alegria em outras opções. Não permita com que uma alegria passageira os engane. Leve isso para os seus amigos. Se desperte para a necessidade de outras pessoas. Tão bom servir ao Senhor, porque o Senhor é bom, e a sua bondade e a sua fidelidade são passadas de geração para geração. Vamos ficar em pé e vamos cantar. Senhor,
Tu és bom, Tua bondade é eterna, Tua fidelidade de geração em geração. Amamos-Te, Senhor, e queremos aprender a Te amar mais. Queremos ter a disposição de alma de viver, ó Pai bendito, a Tua paz, ter aprazimento no Senhor. Ajuda-nos a redescobrir a Tua lei como modelo de caminho para a nossa felicidade. Ajuda-nos a descobrir na Tua presença, ó Pai bendito, aquilo que nos completa, Senhor. Ajuda-nos a olhar mais para fora, não egocentricamente. Ajuda-nos a dividir a alegria, a contagiar, de maneira, ó Deus eterno, a atingirmos outras pessoas. Prepara-nos para que a Tua alegria invada o nosso ser. Ó Senhor, abençoe o Teu povo, abençoe a Tua igreja. Dá-nos, Senhor, este senso deste reino de felicidade que nos tens dado em Cristo Jesus. Todas estas coisas nós clamamos, porque delas precisamos e confiamos que em Cristo Jesus o Senhor não las pode dar, não las pode fazer, ó Pai bendito. O Senhor pode fazer mudanças em nós, conferindo a cada um de nós, ó Deus, um modelo de vida, onde o Senhor é tudo. Que a graça deste bondoso Deus, o Pai, e o amor insondável de Jesus Cristo, Deus Filho, e todo o conforto e consolação do Deus Espírito Santo repousem sobre vós, meus amados irmãos, e sobre toda a nossa família da fé que está espalhada pela face da terra, hoje e todos os dias, até a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.